Olá pessoal, dando continuidade aqui na nossa disciplina, né? Hoje nós vamos falar sobre aglomerante, gesso, né? Aula 3, e vamos que vamos. Bom, o gesso também é um aglomerante, né? Ele tem a função de juntar, né, os agregados inertes. São vários aglomerantes que são utilizados na construção civil. A gente tratou da cal, né, anteriormente. Tem o cimento, que é um clássico, né? Temos o gesso, temos o asfalto e assim por diante. Tudo isso vocês já fizeram resumo no capítulo 2 do Falkenbauer, né? Os aglomerantes aéreos são normalmente gesso e cal. A gente viu na aula passada a cal, o gesso também. Os hidráulicos, o principal é o cimento, e os inertes. Nós temos aí o asfalto e o argila, né? Que são aglomerantes inertes. A gente também mostrou essa classificação, né, dos quimicamente ativos e dos quimicamente inertes, e também falou um pouquinho sobre as composições da argamassa, da pasta e do concreto. Bom, o gesso ele é extraído de uma rocha que é chamada de gipsita, né, é um mineral, e ele passa também por um processo de fabricação, de calcinação, e a partir daí a gente tem esse material. Essa rocha tem origem sedimentar, né, constituída basicamente por cloretos e sulfato de cálcio, magnésio e potássio. E a história do gesso no Brasil é uma história antiga, né? O gesso é utilizado há bastante tempo. Bom, em 2011, no livro Schopenhauer, ele fala um pouquinho que a fabricação do gesso é dividida em 4 etapas, né? Fala da extração, da britagem, calcinação, embalagem e comercialização. Bom, a fase da gessaria é uma extração da gipsita, passa para moagem, calcina. A partir daí você tem o cilo de gesso calcinado, coloca os aditivos necessários. E a partir daí você tem uma mesa transferidora, passa para um secador e uma estocagem. E tem um misturador aqui que vai dar essa característica do gesso. Bom, extração do gesso normalmente é céu aberto, né? Perfuro maciço, faz explosão da rocha, faz o carregamento do minério, transporta ele para o seu trabalho, né? Então é mais ou menos assim a figura que pode. Aqui a gente tem um site ali que pode direcionar vocês para a empresa, né? Para vocês observar os detalhes, a atualização desse material. A partir daí, com esse material é muito utilizado, né? E é um conjunto de operações feitas, né, para diminuir a partícula, né, de forma que depois você vai ter esse material após a trituração, os processos de britagem que ele passa. Então, aqui nós temos uma figura do britador de mandíbula, a equação do gesso, segundo Soares, ele passa pela calcinação, um processo térmico da gipsita, ela é desidratada, sofre aquecimento e após isso você tem o gesso hidratado, você tem dihidratado e hidratado. E aí você tem a reação química, né, da gipsita com água que libera calor da mesma forma e você vai ter o gesso. Para Baltazar, ele afirma que dependendo do forno utilizado para calcinação, você tem 2 tipos de gesso: o hemidratado beta, em forno aberta, e o forno autoclave, o hemidratado alfa, que é um gesso mais refinado. Bom, aqui nós temos também o forno marmita e o forno horizontal, 2 tipos de forno. Fornos rotativos, isso tudo faz a diferença do material. Bom, segundo Soares também, além de 2 tipos de hidratado, a gente pode ter também o sulfato de cálcio anido, né? Então a gente tem a gipsita, que tem um sistema cristalino monoclínico, a gente vai ver nas próximas aulas sobre estrutura cristalina. Temos o hemidratado hexagonal, o anidrita 3 hexagonal, ortorrômbica o anidrita 2 e o anidrita 1 cúbica. Tá? Então são as estruturas, a gente vai ver isso nas aulas posteriores, eu vou chamar essa atenção para vocês. Aqui nós temos o tipo de armazenamento, né?
Normalmente vem com a marca, o nome, a massa e a especificação do gesso. Para que serve? Massa específica em torno de 2,32, de acordo com a NM23, tá? E a unitária, de acordo com a 1227, em torno de 700, né? A massa deve ser maior que 700 kg por metro cúbico. Bom, o módulo de finura do material, ele se dá em torno de 1,1, um gesso fino, né, que é utilizado para revestimento e fundição. Ele é menor e maior. O módulo de finura é quando você determina a finura do material. E maior de 1,1 quando a gente fala por gesso grosso, né? Isso vai determinar a porosidade, a aderência, né, dependendo do tipo de gesso. As determinações químicas, a gente tem água livre, água de cristalização, óxido de cálcio e anidrido sulfúrico, né, na composição. E os limites, máximo de 1,3 de água livre, água de cristalização de 4,2 a 6,2, o óxido de cálcio mínimo de 38 e mínimo de 53, de acordo com a NBR 13207. Né? A condutividade térmica do gesso é de 0,40 cal por hora centímetro quadrado por grau Celsius centímetro. Então tem um bom isolamento térmico. A pega é um fenômeno de solidificação de acordo com a evolução das propriedades mecânicas, ou seja, forma primeiro um gel, depois tem uma elevação de temperatura, uma expressão volumétrica, tem uma reação exotérmica, ou seja, o material libera calor e expande, e depois, para retardar o tempo, a gente pode usar um aditivo, alguma coisa assim, tá? Porque o gesso tem uma pega muito rápida. Gesso fino para revestimento maior que 10 minutos e o fino maior que 45. Isso aqui são os limites. O grosso para revestimento maior que 10, menor que 45. Gesso fino para fundição entre 4 e 10. Veja que o tempo é bem pequeno. Então para fundição entre 20 e 45. O gesso grosso para fundição, os mesmos limites, de acordo com a NBR 13207. Dureza. O ensaio de dureza, na qual calcula a profundeza da impressão da esfera, eu aplico uma carga pontual com a ponta de esfera e vou medir a dureza do material. Então, ele também é medido de acordo com a 13207. Né? Deve ser maior que 30 N por milímetro. A compressão, de acordo com a 12129, ela deve se dar em torno de 8,4, né? 8,4 aí, que é mais ou menos o que muda o limite do material. Dependendo do produto, pode chegar até 10 MPa. Resistência mecânica do gesso é influenciada pela relação de água-gesso, né? Resistência mecânica. Então, podemos fazer um estudo sobre isso no futuro. Em contato com a umidade, o gesso pode perder 50% da sua resistência. Então, é um material que não é adequado para se utilizar em ambientes úmidos, exceto quando eu tenho um tratamento específico. Classificação do gesso, semidratado alfa. Eu tenho aqui, cristais mais compactos, regulares, tá? E resistentes. Então veja que eu tenho uma uniformidade na estrutura. Semidratado beta, criar cristais mal formados, porosos, gerando gesso de características de forma irregular, esponjosa, e de sua estrutura cristalina esponjosa, ou seja, é mais ou menos essa figura B. Então, um material menos refinado. Esse aqui já é um material mais refinado. Os tipos de gesso podem variar de acordo com a adição de aditivos, agregados, corantes e tal. Então, nós temos gesso cola, gesso para revestimento projetado, gesso com pega retardada, gesso para contrapiso autonivelante e gesso cerâmico. Então a gente tem várias composições para o gesso. Os tipos de gesso podem ser aplicados das seguintes formas: fundição, revestimento manual, revestimento projetado. O manual é quando o gesseiro aplica na parede direto com uma desempenadeira.
O projetado é quando eu tenho um equipamento que lança o gesso na parede. Então são duas características diferentes. Divisória de blocos ou painéis de gesso acartonado, forros de gesso acartonado, blocos, drywall, que é a parede de gesso acartonado. Então tem muitas formas de se aplicar. Então aqui eu tenho placa de gesso acartonado. Esse gesso acartonado é uma composição de gesso e uma composição de celulose, né? De papel, papelão, esse tipo de coisa, que dá uma resistência ao material. Eu tenho uma estrutura de metal, né? Eu posso mostrar fotos para vocês. Tem uma estrutura de metal e eu parafuso as placas e vou formando as paredes. Eu também tenho o gesso de plaquinha que a gente faz no forro e os blocos de gesso mesmo, como se fosse tijolos mesmo, né? Só que de gesso. Bom, o gesso é adicionado na moagem final do cimento também, para controlar o tempo que pega. 3% de gesso é adicionado no cimento, para você ter esse controle. Lá no cimento a gente vai ver uma quantidade bem pequena, porque senão eu contamino a reação química do cimento. Se houver sulfato mais do que o necessário para reagir com os aluminatos, antes da pasta estar completamente rígida, em torno de 24 horas, pode ocorrer uma excessiva expansão, ou seja, o volume vai mudar. Isso é complicado, tá, gente? Bom, vantagens: facilidade de moldagem, boa aparência, revestimento de gesso, elimina a necessidade de massa corrida. Normalmente na pintura, se você usa muito pouca massa corrida, tá? Então, quando a gente trabalha com gesso, a gente tem essa vantagem, né? Boas propriedades térmicas, uma espessura em torno de 3 centímetros é capaz de proteger até 1000 graus por 5 minutos, tem uma boa acústica, boa aderência em alvenaria e concreto, então é um material bem interessante. Outra vantagem: facilidade de moldagem, boa aparência, enfim, essas são as vantagens. Na verdade, essas são as vantagens do gesso, tá bom? No mais, é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção, tá? E até a próxima aula, tá bom? Beijo no coração de todos.